Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Halter, estou professor de Biologia aqui na Escola da URI e gostaria de dar as boas-vindas para vocês novamente, frisando que a partir de agora a URI, juntamente com a Escola da URI, irá lançar uma série de lives com um único objetivo, que é o objetivo de otimizar o seu objetivo principal da sua vida, que é a conquista de passar em uma universidade, tá bem? E com isso nós lançaremos uma série de lives objetivando algumas dicas para o Enem 2020. E hoje, como sou professor de Biologia, começarei dando algumas dicas de Biologia para vocês, tá? Antes de tudo isso, gostaria de salientar que aqui nós vamos nortear, pensamos em conjunto, em um norte, e algumas questões que têm caído com maior sequência dentro do Enem nos últimos anos, tá bem? Com isso não dá para nós priorizar um conteúdo propriamente dito, e sim um contexto em que esse conteúdo poderá cair. Então vem comigo, vamos lá! Como é sabido por nós, a biologia, junto com química e física, está incluso na prova de ciências da natureza e suas tecnologias. E como eu já acabei de falar para você, aqui nós selecionamos algumas das temáticas que têm muito mais frequência e, claro, uma grande aposta que nós, dentro da área das ciências da natureza, temos, que será a área da microbiologia, e logo falarei mais sobre ela. Então, pessoal, aqui nós elencamos a ecologia, que é uma das áreas das ciências biológicas que mais cai com frequência, tá? Logo depois, obviamente que na biologia nada faz sentido senão à luz da evolução, não poderíamos deixar de falar de evolução. Também metabolismo energético, conhecido como bioenergética, tá? Ou processos metabólicos energéticos celular. E uma grande aposta, que devido ao contexto que estamos vivendo, que é a microbiologia. Bom, ecologia é o estudo da casa, pessoal, tá? Então, é a parte da biologia que vai estudar os seres vivos, como esses seres vivos se relacionam entre eles e como eles vão se relacionar entre eles e o meio ao qual estão inseridos. É com o estudo da ecologia, pessoal, que nós conseguimos direcionar e minimizar aqueles impactos que nós causamos com as nossas atividades no meio ambiente. Com isso, não podemos deixar de falar desequilíbrios ambientais. Foque muito em alguns desequilíbrios, algumas ações que ocorreram, como as tragédias de Brumadinho, que é um grande exemplo, que é justamente algo que ocorreu por um uso exacerbado do meio ambiente, de um recurso ambiental, de forma sem ter um conhecimento muito específico, tá bem? Então, com isso, é uma das importâncias que se tem dado dentro da ecologia, tá? Saliento vocês também que não podemos deixar de falar das relações tróficas que ocorrem dentro da ecologia. O que são as relações tróficas? As relações alimentares entre os organismos dentro de um determinado ecossistema, tá? E como que nós representamos essas relações tróficas? Primeiramente, de uma forma mais simples, nós temos as cadeias tróficas. O que é uma cadeia trófica? É uma representação linear de como ocorre esse fluxo de energia, esse fluxo de alimento dentro de um ecossistema. Agora chamo a atenção de vocês aqui. Lembre-se, a energia sempre vai entrar pelo primeiro nível trófico no ecossistema. E quem faz esse processo de transformação de energia são os organismos produtores, tá? Transportam e conseguem transformar compostos inorgânicos em compostos orgânicos. Olha a importância aí da fotossíntese, tá? Com isso, eles são seres que nós chamamos de organismos autótrofos. O que são organismos autótrofos? São aqueles seres que são capazes, que conseguem, através de algumas reações químicas, tá, disponibilizar o seu próprio composto orgânico. E eles vão servir de base para todos aqueles outros organismos em uma cadeia que nós chamamos de organismos heterótrofos, que são aqueles que não conseguem sintetizar seu próprio composto orgânico e dependem de outro organismo para a obtenção de energia, tá? Notem aqui que essa seta representa o fluxo energético dentro de uma cadeia alimentar e ele será sempre unidirecional. Porém, na natureza, sabemos que o que ocorre de fato não é uma cadeia alimentar, e sim o conjunto de várias cadeias alimentares, que são as teias alimentares. Chamo muita atenção de vocês aqui que o mesmo organismo pode estar ocupando diferentes níveis tróficos dentro de uma teia alimentar. Então lembre-se, ciclo de energia sempre unidirecional, cadeia e teia alimentar. Não podemos deixar de falar também
sobre as pirâmides ecológicas. O que é uma pirâmide ecológica? É uma representação gráfica do fluxo de energia e matéria ao longo de uma cadeia alimentar. Com isso, nós temos as 3 principais pirâmides estudadas em ecologia a nível de ensino médio, que é a pirâmide de números, que indica o número de indivíduos em cada nível trófico dentro de uma cadeia, tá? Sendo aqui um exemplo clássico de uma pirâmide convencional, que tem a sua base maior e vai afunilando ao longo dos seus níveis tróficos, onde aqui, por exemplo, o primeiro nível trófico está sendo ocupado por trevos, que temos 5.000 trevos, que servem de alimento para 300 caracóis, que servirão de alimento para 5 tordos, e esses servirão de alimentos para um gavião. Chamo a atenção de vocês, pessoal, que o tipo de pirâmide de número também pode ocorrer de forma invertida. O que seria uma pirâmide invertida? Uma pirâmide que não possui seu aspecto convencional de pirâmide. Notem que aqui no primeiro nível trófico, o produtor, a árvore, uma árvore servirá de alimento para 500 insetos. Estes servirão de alimentos para 10 pica-paus. Isso é uma pirâmide de número invertida. Outro exemplo de pirâmide que nós temos é a pirâmide de biomassa. Pessoal, uma pirâmide de biomassa indica o nível de massa corpórea ou massa seca em um determinado nível trófico dentro do ecossistema. E essa pirâmide também pode ser encontrada na forma invertida, sem aquele aspecto convencional, entretanto, somente em ambientes aquáticos. Não esqueçam, pirâmide de biomassa invertida somente em ambientes aquáticos. E por último, aqui nós temos as pirâmides de energia. Essa jamais existirá na forma invertida. Por quê? Estão lembrados do que eu falei? Que o fluxo de energia sempre será unidirecional dentro de uma cadeia? Por isso, ela se encontrará somente em seu aspecto convencional. Evolução. Como eu falei antes, na biologia, nada faz sentido senão à luz da evolução. O que é evolução? Nada mais é do que modificações nas populações ao longo de um tempo. Dentro da evolução, chamo a atenção de vocês para estudarem sistemática e taxonomia. Sistemática e taxonomia é a organização dos seres vivos de acordo com o seu grau de parentesco, tá bem? E também não deixe de estudar darwinismo, muito importante. Teoria da seleção natural, origem das espécies, Charles Darwin. Seguimos então. Metabolismo energético, extremamente importante, pessoal. Estão lembrados? Aqui trouxe para vocês os 3 principais mecanismos de metabolismo energético. A respiração celular, a fermentação e a fotossíntese. Tá? Tem também a quimiossíntese, mas é muito menos comum ser cobrado. Respiração celular, estão lembrados daquelas 3 etapas da respiração celular? Da glicólise, ciclo de Krebs, famosíssimo ciclo de Krebs, e por último a cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. Lembre-se, uma molécula de glicose entra na célula, é metabolizada, tá? Transformada em 2 moléculas com 3 carbonos cada, chamados de ácido pirúvico. O ácido pirúvico entrará no ciclo de Krebs, tá? Irá produzir energia, logo depois irão produzir algumas moléculas de NADH e FADH. Essas entrarão na cadeia transportadora de elétrons e ali sim nós teremos a maior formação de energia, tá? Onde serão produzidos ao total como saldo, nesse processo de metabolismo celular, na respiração celular, 38 ATPs. Tá bem? Chamo a atenção de vocês para a fermentação justamente pela importância que ela tem dentro da indústria alimentícia. Lembre-se de todos os produtos e alimentos que nós temos que são oriundos através da fermentação, como por exemplo as bebidas alcoólicas, fermentação alcoólica, produção de etanol, as bebidas lácteas, fermentação láctea, iogurte, temos também o exemplo de fermentação alcoólica que são os pães, tá? E por último, e não menos importante, eu diria que um dos processos mais importantes dentro de um ecossistema é a fotossíntese, que será a porta de entrada de toda a cadeia e fluxo de energia e matéria dentro de um ecossistema. E aqui segue uma grande aposta de algo que possa ser cobrado no Enem 2020. Como já havia falado antes para vocês, justamente pelo nosso contexto que estamos vivendo, que é a microbiologia, e nada mais, nada menos do que os vírus, tá, pessoal? Lembre-se, o Enem sempre tende a sair do senso comum. O que pode ser cobrado? Nós apostamos muito que os vírus podem sim ser cobrados,
mas não no aspecto convencional, e sim contextualizando o que nós temos de novo coronavírus e, através disso, cobrando as características gerais de um vírus. Lembre-se, um vírus é um organismo acelular. Logo, falando acelular, não possui célula, já é eliminado como algo vivo, tá? Lembre-se da teoria celular, que um organismo, para ser considerado um ser vivo, deve ser composto de ao menos uma célula. Logo, está excluso. Porém, existem diversos cientistas que apontam o vírus como organismos vivos, justamente que, apesar de que necessite da maquinaria da célula hospedeira para conseguir se replicar, ele consegue manter e se replicar o seu material genético. Lembre-se então que os vírus estão em uma linha tênue entre o que é vivo e o que é não vivo. Lembre-se também das diversas outras epidemias que ocorreram a nível global e também no nosso país, tá? Como ocorreu o próprio exemplo dos outros coronavírus que deram origem ao SARS e o MERS, tá? Essas, pessoal, são algumas dicas que servirão de norte para vocês no estudo de biologia. Lembre-se que aqui na URI, na escola da URI, o nosso objetivo é o seu objetivo, é alcançar o seu sonho, tá? Com isso, convido a vocês que sigam as nossas redes sociais, continuem apreciando as próximas lives nas mais diversas áreas do saber que nós preparamos para você. Conte conosco sempre e até mais.